os membros da CPMI, também o depoente, General G. Dias e seus advogados. E eu queria só dar uma informação aqui para a CPMI, porque isso facilita um pouco a nossa compreensão dos procedimentos. A CPMI aprovou aqui a vinda de imagens do Centro de Operações de Brasília. A Secretaria de Estado de Segurança Pública informa à CPMI que as imagens do Centro Integrado de Operações de Brasília foram apagadas em 60 dias após o 8 de janeiro e, portanto, não vai encaminhar nenhuma imagem à CPMI. Isso é a Secretaria de Segurança Pública do GDF. É bom a gente colocar aqui isso, porque isso também está submetido aos contratos que foram feitos pelo GDF. Eu quero colocar essa informação porque eu não vi aqui ninguém questionar isso. Questionam imagens que vieram do Ministério da Justiça, e vieram, as que estão no inquérito, e ninguém falou aqui que o GDF, Secretaria de Segurança Pública, recusou as imagens da CPMI, porque disse que foram apagadas em 60 dias. Então é bom a gente mostrar aqui a falta de isenção no debate político e a parcialidade na análise dos documentos que chegam à CPI. Ou talvez não tenham nem visto, porque poucos aqui estudam os documentos que chegam à CPMI para poder falar o que eu estou falando aqui. Em segundo lugar, presidente, eu penso que a montanha pariu um rato nesse dia de hoje, porque toda tentativa era dizer que houve dolo do general Gonçalves Dias nesse processo. Ele admite a possibilidade de falhas e pede que a sindicância apure. Ele não está querendo acusar os seus colegas de equipe. Mas eu vou entrar aqui em algumas coisas que eu acho muito importantes, né? Primeiro, os bolsonaristas deixaram bomba no aeroporto. O Bolsonaro deixou no Palácio do Planalto. A equipe que o general G. Dias herdou é uma equipe completamente vinculada ao governo anterior. Todos. Inclusive o secretário executivo, o senhor General Penteado. Aqui, nós vimos aqui que o comando anterior do senhor Heleno, do general Heleno, nós vemos aqui mensagens do general Heleno que são coisas absurdas ainda no período das eleições, chamando o PT de quadrilha, concordando com as mensagens golpistas, estimulando as ações golpistas. Nós temos todas as mensagens aqui, todas. E é bom dizer que na sindicância, 8 oficiais do GSI estavam nos atos golpistas do 8 de janeiro, eles estavam lá. Major Alexandre Nunes do Exército, que aliás, ele, em relação com representações diplomáticas, disse que Lula não subiria a rampa. Major Alexandre Nunes do Exército, Márcio Valverde da Marinha, Sargento Azevedo da Aeronáutica e mais 6 da Marinha aqui. Ronaldo Ribeiro Travassos, que aliás disse que daria um tiro na cara do próprio irmão se ele fizesse o L, porque fazer L era coisa de terrorista. Isso é mensagem dele no WhatsApp. Tiago Cardoso, Estevão Soares, Marcos Chile, Fernando Carneiro são nomes de 8 dos que foram detectados que eram funcionários do GSI, estavam nos atos golpistas do 8 de janeiro. Aqui tem uma questão importante. O general G. Dias até aqui está respondendo as perguntas. Estava respondendo as perguntas até a última intervenção. Mas os que vieram antes, muitos não fizeram perguntas, fizeram discursos para uma pessoa que está contribuindo para a CPMI. E discursos adjetivando, afirmando, desrespeitando, inclusive, a história do general G. Dias no Exército. Isso é uma subestimação, inclusive, de uma força como o Exército, dizer que ele subiu na carreira porque era amigo do Lula. Isso é algo que, sinceramente, eu acho um desrespeito ao Exército como força do Estado brasileiro. Aqui, nessas formulações aqui, eu tenho aqui algumas perguntas, general, que eu quero lhe fazer. A primeira, qual deve ser o tempo de chegada de uma tropa do Exército quando é solicitado pelo GSI? Qual é o tempo correto, o tempo possível de chegada?
Deputada, isso aí está no anexo C do plano Escudo do Planalto, é 15 minutos mais 25. São 40 minutos para a tropa quando o Senado está aprontando o palácio. Pois é. E aqui nós temos o dado de que quando o senhor pediu as tropas, ela levou 1 hora para chegar. 1 hora. A primeiro reforço chegou, o senhor pediu 14h43, ela chegou 15h41, o primeiro reforço. Sim. O segundo, mais 40 minutos depois, o terceiro já às 17 horas. A que o senhor atribui essa lentidão da chegada das tropas no momento que o senhor acionou às 14h43? Não, eu não tenho como responder. Tudo bem. Tudo bem, general, não vou perder tempo aqui. 15h43. Segundo, general, o general Dutra, que está tão homenageado aqui por alguns discursos que eu ouvi, ele foi o general que já está convocado por nós e que impediu o desmonte do acampamento em frente ao QG. E ele está dito aqui como o herói nos discursos que eu ouvi aqui. E ele quem tinha que mandar as tropas para o reforço do Palácio do Planalto. E foi esse general que impediu o desmonte, que a Polícia Militar desmontasse, general Dutra, que ele impedisse que a Polícia Militar desmontasse o acampamento frente ao QG. Eu fiz essas duas questões juntas, porque, obviamente, nós temos que apurar a relação entre o atraso no reforço e a atitude do general Dutra no acampamento do QG. Aqui está dito, no dia 8, o senhor falou aqui que a Secretaria de Segurança Pública não ativou o plano de ação integrada e nem há plano de operações. O senhor confirma isso novamente, por favor? Sim, isso está no próprio relatório do Ricardo Capelli. Está tudo escrito lá, exatamente o que eu falei. Eu só quero o reforço aqui na sua resposta, porque eu acho importante não haver um plano de operações. Terceira questão, general, que eu quero levantar aqui, é que o Coronel Penteado e os demais, aliás, vários oficiais, eu não posso dizer que é o Coronel Penteado porque o nome não está aqui, vários oficiais participavam de mensagens de WhatsApp, reforçando, pedindo intervenção federal, reforçando os atos golpistas e ajudando a mobilizar os atos golpistas, oficiais do GSI. O senhor aqui disse que talvez devesse ter demitido ou exonerado de início o general Penteado. Eu considero que essa foi uma grande falha sua, de ter deixado um secretário executivo que desde 2021 servia ao general Heleno abertamente golpista e articulado com outros oficiais abertamente golpistas e que solicitavam a intervenção federal. Eu acho que se houve uma falha sua, essa falha foi centralmente não ter exonerado os herdeiros, os viúvos de Bolsonaro que articularam os atos golpistas. Aqui existe uma outra formulação que já foi falada aqui, uma formulação de que o coronel André Luiz Garcia Furtado, que era o que deveria articular da coordenação da segurança de instituição, das instituições, ele de fato mandou para o Comando Militar do Planalto, dizendo que não precisava de reforço na véspera, e repetiu isso na véspera. Eu imagino que isso não tenha chegado ao seu conhecimento. Isso chegou ao seu conhecimento, que ele abriu mão desse reforço? Não, senhora. Tá. E por fim, presidente, como eu só tenho 1 minuto, dizer o seguinte, eu ouvi aqui coisas estarrecedoras. Um deputado que vem aqui expressar a teoria do golpe, que acha que 4.000 pessoas falam em nome do povo, quando o povo se expressou nas urnas em maioria por eleger o presidente Lula, ainda justifica os atos dizendo que eram pessoas decentes e que vieram para cá pacificamente e ainda, na verdade, se perfila junto com os golpistas. Isso, de fato, é estarrecedor para uma representação pública dentro do parlamento e do Estado Democrático de Direito. E, por fim, presidente, dizer o seguinte, está claro para nós que a ação da polícia, do comando da Polícia Militar foi uma ação deliberada, dolosa. E eu quero dizer que eu acho que houve falha sim, general, mas não vejo dolo na sua atitude. Isso é importante para a CPMI. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputada. Com a palavra